Olá, meu querido. Eu vim aqui responder de uma forma muito tranquila e serena o seu comentário. Vou tentar resumir e gostaria que você refletisse comigo. Vamos pensar com base no que foi dito no vídeo e no seu pensamento. Se você tiver uma boa percepção da humanidade, você verá que cada ser humano nasce dotado de inteligência. Tem seus dons, suas habilidades, seus talentos, que com o desenvolvimento humano pode ser aprimorado. Com o desenvolvimento pode ser utilizado e aprimorado sim. A inteligência está em todos. Porém, os sistemas que regem a humanidade, de certa forma, colocam uns acima de outros. Aqueles que detêm o poder, aqueles que são os donos das máquinas de produção e aqueles que se utiliza como máquinas, ou seja, como mão de obra, não é isso? Porém, devemos reconhecer que sem a mão de obra, os recursos não são utilizados. Ou seja, as ferramentas, as máquinas, as tecnologias não são utilizadas. Então, quem tem realmente mais valor? São as ferramentas ou é a mão de obra? Ao meu ver, cada trabalhador tem seu valor. Mas, infelizmente, o que vemos é uns desvalorizando os outros, é uns competindo com os outros. A ganância mal refletida está sempre regendo. E aí, infelizmente, o mundo é caótico do jeito que é. E muitos têm sua casa e outros não têm. Muitos têm seu trabalho, seu emprego e outros não têm. Resumindo, tem muita gente aí que nem o mínimo para sobreviver não tem. E se você reparar, muitas vezes os serviços que são prestados também não são bons, ou seja, não são de ótima qualidade como deveria ser, se todos tivessem acesso a tudo de forma igualitária. Na minha visão, o sistema deveria ser diferente. Por exemplo, um médico. Tem muitos médicos. O médico, para ser médico, ele pensa primeiro em quê? Pensa primeiro naquilo que ele vai ganhar. O engenheiro, o político, o pedreiro, todos os profissionais, ou seja, todas as profissões, poderiam ser muito bem executadas se cada um estivesse na função que realmente gosta, que realmente quer, que realmente dá prazer. E naquela função que você tem habilidade, você tem aquele talento, aquela vocação natural. Por exemplo, o médico ele não iria mais ser médico apenas porque a medicina dá mais dinheiro. Ele ia ser médico porque ele realmente tem essa tendência, ele realmente tem essa vocação, ele realmente tem esse desejo. E isso não ia ser só como uma profissão, ia ser também para ele um prazer. Aquele que é político, por exemplo, né? Aquele que é político, ele ia ser político não porque ele sabe que lá dentro ele ia poder ganhar muito dinheiro, mas ele ia ser político porque realmente aquilo ali é de sua própria vocação. É o que ele gosta, é o que ele quer, é o que ele sabe realmente fazer.
E assim o professor, o engenheiro, né? E todas as profissões. Inclusive o pedreiro, por exemplo. O pedreiro teria que ser valorizado também. Na minha visão, o trabalho de pedreiro, o trabalho de doméstica, o trabalho de cabeleireiro, o trabalho de engenheiro, para mim, na minha visão, toda profissão é digna, toda profissão é bonita, toda profissão tem valor e toda profissão é necessária. Precisamos uns dos outros. E por que não valorizar as profissões uns dos outros? Por quê? Por que não valorizar? Por que não dar oportunidade para aquele que sabe fazer alguma coisa, fazer? Às vezes, aquele que tem vocação para ser médico não tem a condição para poder galgar essa posição. E aí ele vai estar vivendo em uma outra situação, porque ele está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele realmente veio para fazer, com aquilo que realmente ele tem tendência, ele tem vocação, tem talento, tem habilidade para fazer. Por quê? Porque alguém que tem uma condição, um poder aquisitivo maior, simplesmente tomou a vaga para o seu filho. E esse, mesmo sem querer, tem que seguir aquilo ali, porque está determinado, às vezes, muitas vezes pela própria família. Às vezes ele queria ser músico, às vezes ele tem essa tendência, ele tem essa vocação, ele gostaria de ser músico, mas não. Imposição da família, por imposição da família, ele tem que seguir aquela carreira pré-determinada. E ele vai executar aquilo sim, ele termina se formando, termina se profissionalizando, mas ele não vai ser aquele profissional que ele seria se ele estivesse fazendo aquilo que ele gosta de fazer. E por que não pode ser dessa forma? Porque o ser humano, né, os donos do poder, ainda não entenderam que tudo é necessário e que tudo deve ser valorizado. As profissões têm valor sim. Cada ser humano vem dotado de capacidades. É preciso a consciência desperta para entender essa questão. E aí os ricos ficam cada vez mais ricos, vamos dizer que 1% da população, e o resto vive do jeito que dá para viver, consome os produtos que dá para consumir, tem os serviços que dá para ter, que não são bons, justamente por causa dessas questões, dessa falta de organização do próprio sistema. E aí, como é que você vai poder comprar sua casa, ter as mesmas condições? Cadê as oportunidades? Cadê a valorização? Então, eu acredito que quando o ser humano tiver com a consciência realmente elevada, ele vai se antenar para essas questões. Ele vai ver que o gari tem direito sim de ganhar bem, porque ele está exercendo uma profissão que ele está ali. Que você que é, por exemplo, cabeleireiro, ou você que é modelo, ou você que é engenheiro, ou você que é médico, não quer fazer aquele serviço, não é? Aí você vem e me diz, mas aquele gari não faz o meu serviço de médico. Às vezes faz, dê oportunidade para ele, para ver se ele não faz. Muitas vezes melhor do que aquele que está lá apenas porque tem uma condição boa para pagar. Então, tudo é muito relativo, meu querido. Um grande abraço a você
que fez este comentário.